Bom dia, hoje 4 de maio de 2023. Eu conto para vocês a minha história. Eu vendo as histórias do povo no Facebook falando de adoção. Aí eu pensei, eu não fui adotada, eu me adotei. Por que eu me adotei? Porque eu, com 9 anos de idade, eu já vim ganhar vida aqui em Salvador, nas casas das pessoas, trabalhando. E aí eu trabalhava em uma casa que tinha um menino, recém-nascido não, um menino com 6 meses. E eu tinha que ficar ali incentivando ele a sentar, engatear, brincar. E isso não era só, eu não vim só para brincar com a criança. Eu vim para poder, e era de graça, viu? Não era pago não, era de graça. Que vocês sabem que há 40 anos atrás, empregada doméstica, a maioria das vezes trabalhava era de graça. E aí eu vinha tomar conta desse menino, aqui em Salvador. Eu era de Santa Bárbara, lá da Fazenda Marreca. E aí eu tomava conta da criança. Quando a criança dormia, elas me botavam para lavar roupa, para lavar prato, para passar roupa. Me botava para fazer tudo, me ensinava e eu já pegava, já começava a fazer. Eu era muito habilidosa a serviço doméstico. Eu sabia cozinhar, eu sabia lavar, eu sabia arrumar, eu sabia passar roupa de menino. A roupa do menino, ela fazia a cama e botava o ferro. Eu lembro que um dia eu esqueci o ferro em cima da tábua assim e fiquei dobrando a camisinha. Quando eu vi, tava queimando já. Eu tomei um belo de um esporro. Se eu tivesse ganhando dinheiro, eu ia pagar por aquele pano queimado. Mas aí eu não ganhava, ela dizia assim, você tá muito lerda. Eu dizia assim, eu esqueci. E aí me dava um belo de um carão e as lágrimas pingavam. Eu chorava. Chorava de tristeza, chorava de me acabar, mas não dizia nada a meu pai para me levar de volta, porque ele sabia, meu pai sabia onde era que eu estava. Amanhã não sabia não. Porque minha mãe ficou no interior, depois ela veio trabalhar também. Então, minhas amigas, eu conto esse relato. E com isso, eu sofri muito nas casas dos outros. Ela me fazia acordar às 5 horas da manhã para lavar a área do cachorro. Ela tinha 2 cachorros grandes, o marido dela era açougueiro. Ele saía pro açougue 6 horas da manhã, eu já estava lavando a área do cachorro e ela estava dormindo. E aí eu lavava e um dia ela me disse assim, por que essa área tá fedendo ainda? Eu não sabia, eu lavei com sabão e água e lavei tudo, deixei tudo bonitinho. Quando o sol bateu, ficou amisco, eu não sabia por quê. Eu nunca tinha lavado uma área de cimento, na minha casa não tinha cimento, era barro. E aí eu cheguei, falei pra ela, eu não sabia, ela pegou, jogou que boa dentro da água e pinçou e jogou na área, a área não ficou fedendo mais, eu aprendi. Quando foi no outro dia que eu acabei de lavar a área, eu fiz a mesma coisa. Aí quando ela acordou, ela fez assim, aprendeu, né? Eu disse, claro, a gente aprende vendo, a senhora não me ensinou, a senhora não me falou como era que tinha que fazer. E aí, quando eu comecei a fazer isso, aí os ingredientes começaram a acabar rápido. E ela chegava e falava assim, tá bebendo, que boa é. Eu era criança, eu tinha 9 anos, não tinha noção de quantidade. Eu jogava assim, e era muitas vezes. E nem às vezes nem muito, porque lavar uma área de cachorro a semana inteira, passar uma semana de segunda a sexta lavando uma área, para gastar 1 litro de que boa, não é gastar muito. Se fosse na minha casa, eu gastava mais. Então, e aí quando era 8 horas, quando ela acordava, era a hora que eu ia tomar café, eu já tava bamba de fome. Eu era sequinha, aqueles cambitinhos secos. Aí eu fazia assim, eu falei pra ela assim um dia, ô dona Eleni, eu tô com fome. Ela fez assim, tá com fome? Daqui a pouco você come. Aí ela tomou café, depois que ela tomou café, ela foi lá, encheu aquela xícara de café e colocou lá pra mim com 2 pães e uma vasilha, sem manteiga, sem nada. E ela tomou café com manteiga e queijo. Eu disse, Jesus, tu tá vendo tudo isso. É por isso que hoje eu digo a vocês assim, eu estou na cidade dos sonhos. Na cidade dos sonhos. Você não precisa dormir para sonhar. E eu sonho aqui, acordada, e dizendo assim, meu Deus, eu não tinha condições de ter nada disso. E hoje eu tenho minha casa aqui na cidade dos sonhos. Eu digo que é minha mansão, meu palácio aqui na cidade dos sonhos. Então, minhas irmãs, eu tive uma vida assim muito amarga quando eu era criança, mas depois fui adoçando, foi virando açúcar. Eu cresci e com 13 anos eu conheci o meu marido. E aí a gente começou a namorar. Teve umas turbulências, termina, não termina, passei por várias casas, sofria, eu corria para outra casa que me desse mais vantagem. Chegava lá, não era nada daquilo, era tudo igual. E aí eu ia correndo. E aí a última casa que eu fiquei
Fui na casa de Eliene, uma pessoa maravilhosa, gostava muito de mim, eu gostava muito dela, a gente era como se fosse irmã. Eu cuidava do filho dela, lindo, maravilhoso, e aí a gente ficamos, eu fiquei com ela um tempo por ela trabalhar com o filho dela, eu já ganhava dinheiro nessa época, aí eu já tinha 15 anos, eu já ganhava dinheiro com ela. E até hoje a gente tem essa amizade, eu creio que ela vai deixar aí embaixo nos comentários, né, Eliene, como era bom nossa convivência, a gente ficava às tantas da noite jogando buraco, era maravilhoso. E aí, com 13 anos, eu conheci o meu santo marido, João, que hoje se encontra na glória, né? E tem um ano que ele foi-se embora para morar na glória com o Senhor Jesus. E eu fiquei, sabe, assim, fiquei triste porque ele foi embora, mas eu sei que toda aquela tristeza dele, a dor que ele sentia, ele sofreu muito. E seria egoísmo da minha parte querer continuar com ele sofrendo. Sofreu durante 10 anos, fazendo hemodiálise, eu cuidando dele, dando o meu melhor. E foi meu primeiro namorado e único que eu tive. Eu conheci ele com 13 anos, fui morar com ele com 15, me engravidei com 17, tive João Carlos, hoje está com 38 anos. Depois, quando eu tinha 17, eu tive João Carlos. Com 20, eu tive Geilson. Com 23, eu tive Diego. Então, eu tive 3 filhos homens. E foi assim, maravilhoso, sabe? Ter meus filhos, ter a vida que eu tive. Vendi acarajé, tinha 3 bancas de acarajé. Passei uns momentos muito bons. E depois, meu marido infartou com 40 anos. E passou 22 anos de vai e vem, de médico. Mas ele trabalhava, ele era teimoso, fazia aquilo tudo. E depois, quando ele tinha 50 anos, ele perdeu os rins. Foi muito doloroso. Ele sofreu muito com esses rins, perdeu os rins. E a gente já tinha essa casa, a gente construiu aqui na Cidade dos Sonhos, pensando em vir morar aqui, em se aposentar, vir morar aqui, ter uma vida diferente, ser tudo melhor, e não foi. É por isso que eu digo que a Cidade dos Sonhos essa cidade ficou nos sonhos. E hoje ele tem um ano que faleceu e a gente se encontra aqui. Eu me encontro aqui sozinha, sem ele. Passo 15 dias, 10 dias, a maioria do tempo passa em Salvador. E fico aqui, né, dizendo assim, meu Deus, se meu marido estivesse aqui, seria tudo diferente. Às vezes eu não acho, assim, nenhuma pessoa para fazer serviço de pedreiro, serviço na roça. E eu fico dizendo assim, quanto vale um homem, né? Mas um homem, gente, porque meu marido era um homem. Quem conheceu ele sabe que ele era um homem. Me fez muito feliz, era maravilhoso. Tinha vezes que ele falava assim para mim, minha filha, você é minha mãe. Ele me tinha como mãe. Eu era mãe, eu era irmã, eu era esposa, eu era tudo dele. E ele era meu tudo também. Ele era meu pai, ele era meu filho, ele era meu marido. E a gente se entendia muito bem. E aí o motivo dessas lágrimas ainda é a dor da perda. Quando eu perdi ele, foi muito doloroso. E ainda é. Ainda sinto muito, muito, muito a falta do meu marido. Porque não é fácil a gente perder o nosso interquerido, mas temos que dar graças a Deus e dar glória a Deus que ele está nos braços do Senhor Jesus. E por aqui eu termino de contar minha história e um dia eu conto, no novo vídeo, na segunda parte, eu conto uma outra parte da história a vocês. Fico grata, muito obrigado. Quem gostou da minha história, deixa um like, deixa aí um comentário. E quem me conhece sabe que essa história é verdadeira. Obrigada.